Salve Maria, São José, glória a Deus, nós estamos aqui com uma alegria no coração, porque é assim que nós devemos ser, né? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. É isso aí, gente. Já começa assim, sábado, que é sábado de honrar a Nossa Senhora. É dia da gente estar assim, ó, cheio de alegria. Por quê? Porque Deus quis que nós estivéssemos aqui. Ele nos separou a mãe toda para nós. Olha que benção. A gente tem que estar muito feliz, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos problemas. Por quê? Porque uma vez eu escutei isso e eu nunca mais esqueci. Nós não devemos ir ao Santíssimo falar a Jesus dos nossos problemas, mas devemos ir até o Santíssimo para contar aos nossos problemas o tamanho do nosso Deus. E é isso mesmo, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é aquele que nos fez e que nos quer de volta para Ele. Assim como todo um pai, né? Todo pai que tem filhos, quer os filhos tudo pertinho, né? Quer saber que está tudo bem, quer que eles cresçam, quer que eles aprendam, quer que eles sejam livres, não é isso? Mas quer que eles estejam em segurança, que eles estejam bem, felizes. E quanto mais nós estamos próximos dos nossos pais, mais felizes nós estamos, porque estamos perto daqueles que nos amam de forma incondicional. Então, essa é a nossa meta, estar com Deus, o nosso Criador, aquele que nos fez, que sonhou conosco, que sonhou com todo o plano de vida nossa. Ele, superior a todo tipo de paternidade, Ele é o Criador do céu e da terra. E Ele pôde assim nos dar a graça de chamá-lo de Pai, Papai, Papaizinho, tende piedade, olha por mim. Que Deus possa nesse momento encher os nossos corações desta alegria de saber que temos um Pai e que temos também uma mãe e que podemos chamar de Nossa Senhora, Nossa Rainha, que somos escravos de amor dela, ela que se fez escrava primeiro, porque só assim a gente vai aprender o que é ser livre o suficiente para se escravizar em Deus. Gente, isso é tão bom, que a gente, depois que toma gosto, nunca mais se vê sem. Tem muita gente que já está há um tempão, ó. Angélica, bom dia. Angélica tem 20 anos que é consagrada. Depois desse período trouxe a mãezinha dela, que também se consagrou, teve essa graça. Porque assim, o tempo de Deus é diferente do nosso. Mas o importante é que nós sejamos exemplo para os que estão vindo, para que eles olhem para nós e falem, eu quero isso, porque vê a nossa vida e consegue enxergar o Cristo. Essa é a nossa caminhada. A gente às vezes nem enxerga tanto, porque a gente está vivendo o processo, mas as nossas renúncias, a nossa total vontade de ser de Deus, nos leva a ser instrumentos para Deus diante dos seus filhos. Somos miseráveis, seremos eternamente, né? Dependentes em tudo de Deus, mas com a graça que Ele vai nos dando, somos capazes de sermos úteis aos nossos irmãos, a estarmos em processo de ir ao encontro e de chamá-los todos. Vem ver que o reino de Deus está próximo. E não é porque o mundo vai acabar, não. Ele está próximo, porque Ele nos almeja, Ele nos deseja. E quando nós vamos ver, que nós vamos ao encontro, que nós ouvimos, ouça Israel, ouça. Quando nós nos colocamos nesta condição, todo o mover de Deus é para nos auxiliar nessa salvação. Vamos lá? Deus não quer perder nenhum de seus filhos. Vamos começar por nós. O abismo do nosso nada.
estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Depois de meditarmos sobre nossos pecados, maus hábitos e péssimas consequências destes em nossa vida, para conseguir melhor conhecimento de nós mesmos, consideraremos o abismo de nosso nada, a nossa fragilidade, a nossa ignorância, que nos põe como paralíticos entrevados, de todo incapazes de qualquer bondade. À luz da grandeza de Nossa Senhora, melhor aprenderemos a imensidade de nossa miséria e nos desprezaremos, confiando doravante somente em Deus, por Maria. Que lindo! Bom dia, Angélica. Bom dia, Ana. Vocês estão bem, né? Vocês começaram já no pique também, né? Bora lá. Sou como um paralítico inerme que desconhece mesmo a extensão de sua incapacidade. Maria ao meu lado, como uma virtude que brota de Jesus Cristo para me curar. Bom dia, Vilma. Mãe amável, virtude de Jesus para minha cura, fazei-me atento à vossa admoestação, graça de luz para minha mente entenebrecida. Primeiro ponto, o nosso nada. Deus é aquele que é. Ai, gente, Deus é maravilhoso demais, demais da conta. Eu sempre gosto de abrir a Bíblia antes de começar. Então, hoje eu até demorei muito para começar, por quê? Porque eu não consegui parar. E aí eu abri no Isaías. E olha, eu acabei a primeira frase, ó. Deus é aquele que é. Olha a mensagem de Isaías. Manda vir este povo que é cego, embora tenha olhos perfeitos. Manda vir este povo que é surdo, embora tenha ouvidos. Que todas as nações se reúnam, os povos juntos se apresentem. Qual deles vai depor? Quem nos fará ouvir os oráculos antigos? Apresentem as testemunhas, mostrem que tem razão, que todos possam ouvir e confirmar. É verdade. Minhas testemunhas sois vós, oráculo do Senhor. Sois vós o meu servo, o meu escolhido, para entenderdes e acreditardes em mim, para compreenderdes que eu sou. Antes de mim não se fez outro Deus, e depois de mim nenhum outro haverá. Eu sou o Senhor. Que lindo. Ei, Dê, tá boa? Além de mim não há libertador. Fui eu quem anunciou, fui eu quem libertou. Foi a minha voz que se ouviu, pois nunca houve outro Deus entre vós. Sois vós as minhas testemunhas, oráculo do Senhor. E Deus sou eu. Desde sempre, eu sou. Que lindo. Glória a Deus. Não há quem possa livrar da minha mão. Se eu faço, quem poderá desfazer? Isaías 43, do versículo 8 ao 13. Só que depois ele vai continuando, ele vai falando da salvação, do que como ele perdoa Israel. Então, gente, é fantástico a gente perceber a conexão. Olha como Deus move. Ele na mesma hora me mandou essa palavra e a primeira frase que nós lemos foi: Deus é aquele que é. Nós somos aquilo que não é. Viemos do nada. Só Deus é, desde toda a eternidade. Antes éramos nada, ninguém nos conhecia, não ocupávamos o pensamento de ninguém. Foi este nada que Deus quis criar, misericordiosamente, para seu serviço, sua glória, para a felicidade nossa. Deus nos conserva a cada momento, em cada parcela, ainda mínima do nosso ser, a cada ação nossa, no corpo ou na alma. Não podemos viver senão em Deus. Somente nele nos movemos e somos. Atos 17, 28. Comparar-nos a Deus, aquele que tudo criou e conserva, autor da imensidade do universo,
das maravilhas da ordem espiritual, a tudo presente, com sua dominadora onipotência, com sua presença vigilante, com sua previdência inefável, na tranquilidade imóvel de sua onipresença, na sua eternidade. Como nos temos atrevido a se levantar em face de Deus? Não pode Ele aniquilar-nos com um só ato de sua vontade? Não mais nos conservando no ser que dele exclusivamente nós temos? Sim, tudo quanto há de positivo de ser em nós é de Deus, mantido por Deus, que fica, pois, para nós, orgulhosos míseros, senão o nada, o vazio, o não ser. Raquel hoje tá volta e assiste desde o início. Porque olha, gente, presta atenção. Nós temos um corpo. Este corpo é formado por várias células. O que acontece quando uma célula para de trabalhar? O que acontece quando uma célula se revolta contra tudo aquilo que ela tem a fazer? Ela adoece, ela apodrece, ela se torna um câncer. Ela tem que ser retirada. Ou todo o corpo trabalha para que ela se cure e aquilo dali não continue, ou ela começa a contaminar outras células. E aí chega um momento onde se precisa retirá-las. Todas aquelas que estão podres, que estão fazendo, deixando de fazer aquilo que elas foram destinadas a realizar, elas precisam ser retiradas e jogadas fora, para que o corpo continue na sua função, na sua condição. Nós fazemos parte, nós estamos inseridos em Deus, nós estamos em Deus, somos dele, criados por ele, amados, desejados. Nós não éramos nada, mas através dele nós passamos a existir. E quão triste é aquela célula que vive para se rebelar contra aquele que a criou, contra aquele que a sustenta, contra aquele que te alimenta. Ou seja, imagina uma célula querer sair do corpo e viver sem o corpo. Primeiro, que não tem condição nenhuma, né? Segundo, que ela não sobreviveria. É a mesma coisa, nós queremos viver sem Deus. Queremos projetar nossas vidas com relação àquilo que a gente acredita ser o melhor. Ser bom, ser agradável. Eu quero ter muito dinheiro, eu quero conseguir atingir aquela função, eu quero estudar porque eu quero fazer bem isso. Gente, parem com isso. Não existe um mover em Deus que seja para a destruição, para a tristeza. Nada em Deus está relacionado a um mover que nos cause dano. Mas Deus precisa que a gente se esforce, porque em alguns momentos é necessário o nosso esforço sobre-humano para melhorar a vida daquele outro, daquela outra célula que tem dificuldade. Não é assim que o corpo trabalha? O corpo não se move para fazer com que, diante de um órgão que esteja com grande dificuldade, inflamado, esteja passando por alguma doença, o corpo todo sofre porque existe um desequilíbrio, a harmonia dos órgãos não está ali prevalecendo e aquele órgão que está em grande dificuldade precisa ser irrigado melhor, precisa ser enviado mais nutrientes, precisa de um trabalho de outras células, intensivo para fazer o serviço que ele não está desenvolvendo. Então, quando uma situação entra em desarmonia, todo o corpo primeiro sofre e todo o corpo se empenha a levar para aquela região elementos que vão facilitar a cura. Portanto, nós, como células em Deus, precisamos, ao encontrar situações onde nós estamos sofrendo, trabalhar com mais intensidade, de forma que nós estejamos produzindo mais nutrientes para aquelas áreas onde estão tendo grandes dificuldades. A oração é o grande esforço de nossas vidas
para esse equilíbrio, essa harmonia de tudo. Somos movidos pela oração. E quando nós nos afastamos dela, sofremos penosamente, porque começamos a viver por nós e deixarmos de cobrir aquela necessidade de outros pontos tão carentes. Então, nós mesmos começamos a nos afastar da nossa função. Fugimos do sofrimento, que o corpo todo pena quando algumas áreas estão em dificuldade, porque queremos viver para nós. Deixamos de cumprir aquilo que para o corpo irá estabelecer a paz. Fazemos parte de um mover. É claro que podemos, como corpo, criar ali, uma oportunidade de tomar um remédio. O corpo tem essa condição. Nós, seres humanos, nessa metáfora, a gente, quando vê que não está adiantando, que aquilo ali não está curando, a gente procura um remédio. Se aquele remédio não está valendo a pena, a gente procura um médico. E aí a gente vai condicionando outras alternativas. Temos esse poder. Deus tem o poder de curar aquele órgão que está em dificuldade, de curar aquela célula que está em dificuldade, quando o todo não se esforça para fazê-lo. Mas, lembrem-se, Deus, que é misericórdia, que é justiça, quer que nós estejamos ativos, que nós não fiquemos só desejando por nós a nossa tranquilidade. Somos parte de um mover. Precisamos estar assim, em constante movimento, em constante ação. Não deixe com que esse objetivo egoísta te mova apenas para aquilo que te traz prazer, para aquilo que te move a encontrar a felicidade, a tranquilidade. Não fuja do problema. Mas porque você não sabe o que eu estou sofrendo. Gente, eu não sei, mas eu faço parte da sua vida e eu rezo por ti. Eu quero que você seja muito feliz, mas fugir do problema só vai agravá-lo. Reze. Se você não tem nada que você possa fazer de ação naquele momento, reze. Ninguém está perdido. Ninguém é feito por Deus para o sofrimento. Todos nós somos desejados por Deus, para Ele. Então não façamos da nossa vida uma vida de inércia, uma vida egocêntrica, porque esse não é o mover de Deus em nós. Ele não faz nada pensando somente em um, Ele quer o todo bem. Então, se está difícil, minha querida, lembre-se, é porque você está precisando ajudar a outros que estão precisando de você, que estão sofrendo também. Porque Deus é maravilhoso, não é, gente? Ele é maravilhoso. Olha a mensagem, eu estou muito feliz. Vamos lá. É frágil o nosso corpo. Isso daí agora ele está falando do segundo ponto. É frágil o nosso corpo, sujeito a todas as enfermidades e fraquezas. Um nada em nossa alimentação, no ar que nos cerca, no veículo em que nos transporta, pode causar-nos a doença, a invalidez e a morte. É frágil o nosso espírito, que depende do corpo. Um pequeno acidente, uma alteração de nervos, um traumatismo qualquer pode arruinar, num momento, toda a nossa ciência, o saber penosamente adquirido e de que tanto nos orgulhamos, o equilíbrio mesmo de nossa personalidade. É frágil a estima que de nós têm os outros. Uma calúnia maldosa ou o conhecimento de alguma ação má que cuidadosamente ocultávamos, uma palavra zombeteira, um remonque suspicaz. Quantas vezes nos faz descer de todo no conceito de nossos irmãos? Qual é o conceito de honra entre os homens? Quanto vale? Quanto tempo dura? São fragilíssimos os bens materiais que acaso possuímos. Uma guerra, uma perturbação nos negócios, um erro de administração, tudo nos pode levar. A inveja dos outros, os ladrões, o tempo. É frágil nossa vida espiritual também. A cada momento podemos cometer um pecado mortal.
Todos os nossos passos trazem a maldita possibilidade de que nos afastam de Deus. Dentro em nós sempre há o incêndio das paixões. Fora, toda tempestade suscitada pelo gênio do mal. Como ainda confiaremos em nós, em nossas forças, em nossas possibilidades? Terceiro ponto, a nossa ignorância. Na ordem natural, o que sabemos? Como nossa ciência é apoucada e cheia de imperfeições e defeitos, não diríamos melhor que sabemos somente que nada sabemos? Triste relíquia do pecado original é a nossa preguiça e inconstância, que nos impede aplicar-nos, sobretudo, às verdades de ordens mais excelsas. E fazemos de nosso conhecimento de ciências materiais toda a orgulhosa bagagem de nosso saber. E pretendemos até ser essa única ciência. Que degradação de nossa mente! Em ordem sobrenatural, quantas vezes as luzes penetrantes da revelação deslumbram nossa acanhada capacidade. E porque orgulhosos, talvez as deformamos, resultando para nossa alma angústias e temores penosos que nos tolhem o progresso para Deus. Por nossa culpa, ignoramos nossas más tendências, nossos defeitos. Não os reconhece quando outros carinhosamente nos ademoestam. Como é imensa a nossa ignorância. E porque, apesar de tudo, nos julgamos sábios, conhecedores de assuntos humanos e divinos, decidimos, sem hesitar, todas as questões. Obrigamos todos a que perfilem nossas opiniões infalíveis quanto à loucura. Que ridículo! Ou seja, nós precisamos da oração, como o nosso corpo precisa da água. Nós precisamos de Deus, muito mais do que a gente imagina. E ainda nos colocamos a ter preguiça de rezar. Não pensem vocês que nesse corpo fétido, nessa alma tão pequena, essa não seja a realidade. Rezo muito mais, porque sei do quanto preciso, do que realmente rezo porque quero. Mas rezo muito menos do que eu deveria, porque sou ainda um verme desprezível, que preciso muito da graça de Deus para conseguir me aproximar dele e de amá-lo com o amor que ele me dá. Preciso pedir cada dia mais que, pela intercessão de Nossa Senhora, eu consiga amar a Deus com o coração imaculado dela, para que essa minha carne tão podre não me faça ser tão preguiçosa e tão miserável. Nós não somos nada, mas podemos tudo com Deus. Portanto, peçam sempre a fé, a esperança e a caridade. Peçam a pureza de espírito, peçam a sabedoria, peçam a humildade. Não deixem de fazer pedidos úteis a Deus, porque o dinheiro para pagar as contas, o emprego, a roupa, ou qualquer outra coisa, a saúde, tudo isso é necessário. Mas Deus pode não nos dar nesse momento que estamos vivendo, não porque Ele não queira ou porque Ele não esteja ouvindo as suas súplicas, mas porque através da dor e da dificuldade, Ele pode te trazer para Ele. Ele pode te encontrar aberto, humilde, entregue. Espere em Deus. Confia que tudo Ele pode. Tudo Ele fez. Tudo Ele pode. O impossível para Ele é possível. Não tenham medo de confiar em Deus. Colóquio. Mãe poderosa, cuja fragilidade humana foi tão vencedora, Mãe poderosa, cuja fragilidade humana foi tão vencedoramente fortificada pela onipotência divina encarnada em vós, eu vos agradeço. Nessa preparação para minha entrega total ao vosso carinho, surpreendo-me ao ver-me tão distante de vossa riqueza e de vossa virtude. Confesso o abismo do meu nada, pasmo de minha fragilidade,
Deploro em lágrimas minha ignorância de todas as coisas. Elevo meu olhar para vós, a contemplar o esplendor de graça com que Deus vos revestiu, a fortaleza inabalável com que vos confirmou em graça a divina sabedoria com que iluminou vossa inteligência. Virgem poderosa, foi a humildade que vos curvaste ante o Onipotente na atitude de pequenina escrava, que vos mereceu tesouros tão altos. Fazei-me o dom dessa humildade, que me obtenha não confiar jamais em mim mesmo, para me apoiar somente na força de Deus e na certeza de vosso amor fiel. Ramalhete. Maria, mãe do Verbo encarnado, é a única flor entre espinhos, sem espinhos de miséria, fragilidade e ignorância. Ai, louvado seja Deus. Vamos ao Santo Evangelho, João 5, 2 a 9. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo João. Glória a vós, Senhor. Ora, havia em Jerusalém uma piscina probática, em hebraico, Betzatá, com 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, de cegos, de coxos, dos que tinham os membros ressecados, à espera do movimento da água, porque um anjo do Senhor descia, em certo tempo, ao tanque e movia-se a água. E aquele que primeiro entrasse na piscina, depois do movimento da água, ficava curado. Achava-se ali também um homem enfermo há 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que há muito tempo estava enfermo, Jesus disse: Queres ficar são? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho homem algum que me lance na piscina quando a água é movida, porque enquanto eu vou, desce outro primeiro do que eu. Disse-lhe Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. No mesmo instante, ficou são aquele homem e tomou o seu leito e começou a caminhar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos lá. Eu amo essa leitura. Nós somos este doente, tá? Estamos todos nessa caminhada. Porém, existia um meio para encontrarem. Agora eu vou mudar aqui de novo, viu, gente? Existia um meio para mudar aquela situação. A água era movida, né? E naquele mover da água, o que acontecia? A pessoa se curava. Era assim que Deus tinha estabelecido. Ele colocou um anjo para fazer isso. De cara, a gente já percebe que um anjo do Senhor poder descer e fazer essa graça, né, já é algo extraordinário. Mas como a gente tinha, antes de começar o Evangelho, a gente tinha dito, para Deus nada é impossível. O que Deus nos ensina aqui? Como tudo se amar. Ele fala o seguinte: meus filhos, beleza, vocês já estão sabendo aqui que existem meios de você se salvar, né? Vocês podem ir a tal lugar e ao encontrar ali o anjo do Senhor, muitas curas podem ser feitas. Então, a gente vai em missas de cura e libertação, a gente se confessa, a gente comunga, a gente lê a Bíblia, a gente reza o terço. Então, a gente está buscando meios para alcançar essa graça. Porém, Jesus está nos mostrando aqui que ninguém está fora do olhar dele. Ele não vai perder nenhuma de suas ovelhas. Foi confiado a ele. E aí Jesus mostra para a gente que todo o mover de Deus, ele pode chegar a níveis que estão fora daquilo que é pedido. Não era necessário que entrasse nessa piscina para você, quando o anjo movesse? Jesus podia falar: não, beleza, levem o homem até lá, né?
o anjo vai mover, leve. Mas Deus quer mostrar para a gente o seguinte: quando Ele deseja curar aquele servo que não desistiu, porque aquele homem, mesmo tendo 30 anos que estava ali, ele não desistiu de ser curado. Ele não desistiu da graça. Ele não saiu de lá. Ele sabia que era muito difícil, porque ninguém o levava. Ele não tinha condições de ir sozinho. Quando alguém estava levando, o outro já chegava. Ou seja, nós dependemos de Deus. Por mais que os homens possam encontrar meios para se curar, se você não tem a sua fé alicerçada na graça de Deus, e Ele, vendo o seu esforço e a sua vontade, a sua persistência, por que Deus demorou tanto tempo para curar aquele homem? Era necessário, era preciso. Cada um tem o seu tempo. Deus ama aquele que conseguia ir até a piscina e adentrar quando a água se movia, e Ele ama aquele que estava ali sem o mínimo de condições de ir sozinho e que não conseguia. A cada mover de água, Ele via todos sendo curados, menos ele. E às vezes isso acontece conosco. A gente vê todos sendo beneficiados. E ali, naquele ato ali de observar o outro, a gente às vezes se depara com aquele sentimento de por que eu não? Todos têm, por que eu não tenho? E aí vem a graça do Evangelho, que fala assim pra gente: ei, eis que estou contigo e bato a porta. Não desanime, não tenha medo, não fique preocupado com o que o outro está recebendo, com a graça que o outro, porque esse período que você está sofrendo será rapidamente retirado da sua vida. Mas confia, não tenha medo. Eu sei porque você ainda está aí. Eu preciso que você continue firme, porque através da sua fé, da sua confiança em Deus, outros futuramente estarão alicerçados pela sua fé. Este paralítico é lembrado em todos os evangelhos. Ele é lembrado, ele é colocado como exemplo. E os outros que receberam a graça? Nós não temos citações dos outros, mas este que ficou 30 anos esperando uma graça que era aparentemente impossível, este é lembrado nas Sagradas Escrituras, porque ele foi fiel. Que você, diante de todas as suas dificuldades, possa se ver fiel a Deus, confiando que você pode ser, na verdade, um instrumento para muitos, como este paralítico se tornou instrumento para nós, que hoje podemos ver, ouvir e aprender. Então, que sejamos nós, aqueles que serão lembrados futuramente, por muito ter oferecido seus sofrimentos a Deus, confiado e não desistido, perseverando. E aí depois tem outra coisa que eu acho legal. É muito raro na Bíblia a gente escutar Jesus ir ao encontro do doente e falar: queres ficar são? Geralmente Jesus fala: o que queres que eu faça? Né? Geralmente Jesus pergunta para nós o que Ele quer, o que a gente quer que Ele faça. Nesse caso, Jesus não perguntou o que Ele queria. Jesus sugeriu: queres ficar são? Claro que era já uma pergunta, né? Lógica. Ele estava lá, ele queria. Mas pensa, este homem, ele relata a situação dele. Ele mostra a dificuldade para Cristo. Ele mostra que ele quer porque quer, mas que a dificuldade é imensa. Ou seja, às vezes a gente está vendo a solução do nosso problema muito distante. A gente acha que está muito impossível. Mas Deus não precisa de nada disso. Deus fez a cura sem ter levado o homem para o tanque. Ele curou ali mesmo. Porém, a frase que ele fala depois é que eu acho mais fantástica. Ele fala assim: levanta-te.
Levanta-te. Creia. Vocês nunca pensaram que de repente esse paralítico podia virar e falar assim: você não está vendo que eu sou paralítico? Como é que você quer que eu levante? Eu não consigo levantar. Às vezes Deus está falando para a gente: saia dessa situação onde você está. Saia. E você pode virar para Deus e falar: você não está vendo que eu não estou conseguindo? Você não está vendo que eu não consigo sair? Eu não dou conta. Sim, Ele sabe que você não dá conta. Mas é Ele que está te dando essa graça. É Ele que está te mandando. Saia. Saia dessa posição. Levanta. Se erga. Tenha força. Pare com essa situação. Eu estou aqui. Eu sou seu Pai. Eu te curei. Aquele homem confiou. Aquele homem se colocou a mover-se. Não adianta você querer seguir e servir a Deus na inércia. Isso não tem fruto. E Deus não quer que nós estejamos, acomodados. Ele quer que a gente saia da nossa zona de conforto. Só que depois ele fala outra coisa. Ele fala: toma o teu leito. Pega a tua cruz. Pega aquilo que é o motivo da sua tragédia. Não se coloque na condição de deixar para trás as dificuldades. Aquilo que você teve que se sustentar a vida inteira, agora pegue e leve contigo. Nós não estamos aqui para reclamar de nada, mas também não estamos aqui para esquecer as dificuldades que já passamos. Precisamos saber que o sofrimento e as dificuldades são necessárias para que nós encontremos chance de auxiliar os próximos que virão. Olhando para nós, sejam também movidos pela graça de Deus, pelo exemplo que nós estamos. Porque todos os apóstolos que estiveram escolhidos a estar com Cristo, ceiar com Cristo, eles se afastaram de Cristo nos momentos de dor e depois, ao perceber o quanto eram miseráveis, voltam arrependidos e começam a receber em oração, pela graça que a Virgem Maria os trouxe pelo cenáculo. Então, mantendo-se em oração após a subida de Jesus para o céu, eles depois foram servir a Deus, foram anunciar o Evangelho. Como você irá anunciar o Evangelho? Com a sua própria vida, com o seu próprio mover para Deus, com as suas renúncias. Mas ontem você fazia isso, por que agora você não vai fazer? Porque agora eu me coloquei a mortificar-me, a dizer não para a minha carne, porque não cabe mais em mim viver nessa condição. Aí ele fala: toma o seu leito e anda. Então, você quer viver para Cristo? Caminhe, ande, vá ao encontro do próximo. Não dá para a gente viver para Jesus Cristo somente olhando para o nosso umbigo. Não dá para reclamar. Por quê? Porque o outro que está sendo ajudado, muitas vezes, precisa do seu testemunho. Eu sei o que você está passando, meu irmão. Eu já passei por isso. Eu estou passando por isso. Mas eu não abro mão de ir lá na igreja. Como é que você tem alegria? Como é que você dá conta? Deus me sustenta. E aquilo dali faz com que Ele também se sinta capaz. Não espere você estar toda bem para você servir a Deus. Não espere a sua situação financeira melhorar para você se colocar numa pastoral. Não espere isso não. Coloca o pé e deixa Deus colocar o chão. Tá bom? Imitação de Cristo. Humilde sentir de si mesmo. Todos os homens naturalmente desejam saber. Mas que aproveita a ciência sem o temor de Deus? Por certo, melhor é o rústico humilde que serve a Deus que o soberbo filósofo que, deixando de conhecer a si mesmo, observa os movimentos do céu. Aquele que bem se conhece tem-se por vil e não se deleita nos louvores humanos.
Se eu soubesse quanto há no mundo e não tivesse caridade, de que me aproveitaria diante de Deus, que me há de julgar segundo minhas obras? Não tenhais demasiado desejo de saber, porque nele acharás grande distração e engano. Os doutos gostam de ser tidos e aplaudidos por tais. Muitas coisas há que o sabê-las pouco ou nada aproveita a alma. E muito louco é quem atende a outras coisas mais do que servem para a sua salvação. Mais do que as que servem para a sua salvação. As muitas palavras não enchem a alma, mas a boa vida lhe dá refrigério, e a consciência pura causa grande confiança em Deus. Quanto mais e melhor souberes, com tanto maior rigor serás julgados se não viveres santamente. Quanto mais e melhor souberes, com tanto maior rigor serás julgado, se não viveres santamente. Adianta nada, né, gente? Ficar sabendo das coisas e falar, mas isso não tem problema também, né? Isso era antigamente. Os tempos mudaram. Deus não muda, viu? Não. 1000 vezes não. É errado, é errado. O dia que eu soube que eu estava em pecado, porque eu não era casado na igreja, que eu estava em fornicação, e o padre falou, isso está na Bíblia, você está errada, você não pode confessar, você não devia nem estar comungando. Eu falei, sério? Sério. Eu podia muito bem falar, que padre radical, credo. Vou procurar outro padre que não falava nada disso para mim, né? Falei, que dia que você tem disponível? Nem perguntei pro meu marido, não. Falei, que dia que você tem disponível aí? Próximo dia que você pode me casar é qual? Faltava tipo 20 dias, 20 e poucos dias. Dia 31 de novembro. Falei, então, pode marcar. Era tipo dia 7. Pode marcar. Ele falou, sério? Eu falei, sério? Márcio, chamei meu marido. Falei, nós vamos casar, tá? Na igreja, porque a gente tá em pecado. E até lá nada de namorar também não. Tá? Ponto. Depois, na entrevista que ele me falou que eu não podia usar anticoncepcional, que eu não podia usar outro método contraceptivo, no céu, o Bílis. Aí lá vai eu de novo. Tá bom, não vou fazer, mas então vou fazer um método Bílis, com um período de 11 dias, para não engravidar. O que aconteceu? Engravidei e perdi o bebê. Aí eu entendi, Deus falando para mim, filha, tudo sou eu, para de bobagem, para de ficar fazendo conta. Para de ficar querendo fazer aquilo que cabe a mim. Faça a sua parte e eu te darei o resto. Agora você fica querendo fazer aquilo que me cabe e não faz o que você tem que fazer. Aí dá tudo errado, porque você faz tudo pela sua cabeça. E a sua cabeça é limitada. A minha vê o todo. Você só vê esse pedacinho. Dá para separar? E aí a gente conversou. Eu falei, então tá, Senhor. Eu não vou fazer conta de mais nada. E a partir de hoje, a partir de amanhã, o Senhor seca as minhas lágrimas. Me deixa passar o meu luto só até hoje. Porque amanhã eu preciso cuidar das minhas outras filhas. E assim foi. E a partir daquele dia, eu não fiz conta de mais nada. Quantos filhos que eu vou ter, onde que eu vou morar, se eu vou ficar em Salvador, se eu vou ficar em Indaiatuba, se eu vou para Bósnia, não tô nem aí. Onde Deus quiser me mandar, eu tô indo. Tudo flui com o mover de Deus. O que eu não posso parar é de rezar. O que eu não posso parar é de colocar meu joelho no chão. O que eu não posso parar é de fazer aquilo que o dia de hoje me pede a fazer com amor a Deus, ao Cristo que morreu por mim. Esse é o mover de que nós precisamos saber que nos cabe. O resto, preocupação, Deus ensinou através de Cristo. Não tenhais preocupação. Não tenhais gula e nem embriaguez. Esse é o mover que Deus quer para nós. Mas amais muito uns aos outros como eu vos amei. E assim serão conhecidos como meus discípulos. Por isso, não te desvaneças por alguma arte ou ciência, mas teme antes o conhecimento que dela adquiristes. Se te parece que sabes muito e o entendes muito bem, tem por certo que é muito mais o que ignoras.
Não presumas de alta sabedoria, mas confessa a tua ignorância. Romanos 11, 20. Porque te queres ter em mais do que os outros, achando-se muito mais doutos e sábios na lei de Deus que tu? Se queres saber e aprender alguma coisa proveitosamente, deseja que não te conheçam nem te estimem. Eita, nós! O verdadeiro conhecimento e desprezo de si mesmo é a altíssima e utilíssima lição. Grande sabedoria e perfeição é pensar cada um sempre bem e favoravelmente dos outros, e ter-se e repousar-te em nada. Se vires alguém pecar publicamente ou cometer culpa grave, não te deves julgar por melhor, porque não sabes quanto tempo poderás preservar-te no bem. Eita! Todos somos fracos, mas a ninguém tenhas por mais fraco do que a ti. Pam, 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 pam. Vamos à leitura de Montfort. A verdadeira devoção, remédio de nossos males. Meu irmão, agora ele dá uma suavizada. Ficai certo de que, se fordes fiel às práticas interiores de devoção que vos indicarei. Então, quer dizer, agora ele vai falar o seguinte: calma, seja fiel às práticas que eu vou te indicar e tudo vai dar certo. Então, preparem para ouvir isso com o coração muito aberto, tá bom? 1. Pelas luzes que o Espírito Santo vos há de dar por Maria, sua cara esposa, conhecereis vossa maldade, corrupção e incapacidade para o bem, que é só de Deus, autor da natureza ou da graça. E como consequência de tal conhecimento, chegareis a desprezar-vos e a pensardes em vós com horror. A humilde Virgem Maria vos fará participar de sua profunda humildade e fará com que vos desprezeis e ameis o desprezo, sem desprezardes os outros. Começou, hein? Quando nós absorvemos conhecimento de nós mesmos, percebemos o nosso nada e nós nos colocamos numa posição de humildade. Portanto, ninguém é melhor que você. Pelo contrário, todos hão de ser melhor que você e, através disso, você jamais conseguirá colocar-se na posição de melhor, de superior. É assim que Nossa Senhora deseja que estes escravos que se colocam ao ato de consagração pelo método de São Luís Maria se moverão. 2. A Santíssima Virgem far-vos-á participante da sua fé, maior na terra do que a fé dos patriarcas, apóstolos e todos os santos. Agora que reina nos céus, ela não tem mais esta fé, pois vê claramente todas as coisas em Deus pela luz da glória. Entretanto, com o assentimento do Altíssimo, não a perdeu ao entrar na glória. Guardou-a, a fim de conservá-la na igreja militante para os seus mais fiéis servos. Então quer dizer que nós conseguiremos ter fé que nos mova, porque Nossa Senhora nos dá a fé que era dela e que ela conserva para estes servos. Só que lembre-se, esse mover de você se fazer humilde, de você acreditar e ter fé, não é um mover que acontece na virada da chave. Calma. Então pode ser que muitos, ao fazer a consagração e atormentados, porque sim, o encardido vai utilizar daqueles que te cercam para te atormentar, lembre-se, a humildade é a sua condição de compreensão. Eu não sou nada e eles são melhores que eu, portanto, não vou revidar, não é assim. A princípio, você ainda está se adaptando com este mover. O que vai te fazer sentir a diferença, e aí sim está o mover, é que quando você cair, você sentirá uma força extraordinária te levantando. Ao perceber que você errou e que você precisa se humilhar, se colocar na posição de humilde, pedir perdão e recomeçar.
Este mover vai te atraindo a uma reação melhor do que a de antes. Não pense vocês que o que vai acontecer é que a partir da consagração você ficou plena e santa. Não. Você ficou um homem super religioso. Não. Mas, diante das quedas, da sua miséria, você se sentirá realmente miserável e encontrará forças para pedir perdão, para se propor a não mais realizar aquilo, para perceber que quem pode te evitar a cair novamente não é você, e sim Deus. E esse mover de confiar em Deus, a sua condição miserável, é que te transforma num servo humilde da Virgem Maria. É um mover que a cada dia te transformará. E são justamente nas dificuldades, nas discussões, na sua reação diante das dificuldades, é que você encontrará a Virgem Maria te sustentando. Não queira fugir dos problemas. Não queira. São exatamente estes problemas que vão te santificar. E depois, estes mesmos problemas serão facilmente santificados através de você. Isso é lindo! Quanto mais conseguirdes a benevolência desta augusta princesa e virgem fiel, mais fé pura haverá em vosso procedimento. Uma fé pura que vos levará a praticar todas as ações só pelo motivo de amor, mas uma fé firme e inalterável, como um rochedo, que fará empreender e realizar grandes coisas para Deus e para a salvação dos irmãos, sem hesitar. Enfim, fé que será vosso farol, vossa vida divina, vossos tesouros da divina sabedoria e vossa arma poderosíssima, da qual vos servireis para iluminar aqueles que estão nas trevas da sombra da morte. Ou seja, você será luz, saberá que essa luz não vem de você, que ela veio de Deus, da Virgem Maria, mas essa luz facilmente será para iluminar os que estão nas trevas. Por isso que você não pode fugir dos problemas, porque através da graça de Deus você poderá aliviar e sobrepor aos problemas, para que estes problemas, ao se resolverem, também sejam iluminados por esta graça e se convertam. 3. Esta mãe do belo amor tirará de vosso coração os escrúpulos e terríveis serviços e desagrados, e abri-los-á e dilatá-los-á, para que avanceis na senda de Deus, na senda dos mandamentos do seu divino Filho, com a santa liberdade dos filhos de Deus, facilitando vossa marcha para o puro amor, cujo tesouro ela possui. Destarte, não vos deixareis levar tanto pelo temor de Deus, mas pelo amor. Haveis de considerá-lo como vosso bom Pai, a quem procurareis agradar constantemente. Se por desgraça chegardes a ofendê-lo, humilhar-vos-eis imediatamente. Imediatamente. Vocês não vão mais esperar dar um mês para confessar. Vocês não vão mais esperar um ano ou uma data importante para se confessar. Vocês vão buscar a confissão imediatamente. Vocês não vão estar nem aí se o padre é aquele da sua paróquia, se não é, você não está nem aí. Você quer se encontrar diante do Cristo. Você quer pedir perdão e nunca mais voltar a ofendê-lo. E quando você sair da confissão plena e alegre, porque você se libertou daquela mancha, pode ser que daqui a algumas horas você caia de novo. E você estará muito, muito, muito triste. Porque você vai falar, mas pai, eu acabei de te dizer que pela sua graça eu nunca mais iria voltar a pecar. E você vai retornar humildemente e falar, Senhor, de novo. Padre, desculpa, mas ontem mesmo eu vim aqui e hoje eu estou vindo de novo, Padre. Por que isso está acontecendo comigo? E essa é a graça da Igreja Católica, que nos dá a oportunidade de estar diante de Jesus Cristo todos os dias de nossa vida. Seja para poder pedir perdão, seja para a gente se abastecer dele. Que graça nós temos de todos os dias estar comungando,
o Cristo de Deus e fazendo parte desse corpo místico, de forma ativa, de forma purificada. Ai, como é belo poder ser de Deus e viver nessa catolicidade que nos traz de volta como um ser do universo, dentro deste universo, fazendo parte dessa universalidade que não distingue ninguém. Como é bom poder amar aquele que nós queríamos distância. Como é bom ter a benevolência, a alegria de saber que sou capaz de amar aquele que me ofende, aquele que não me dá nenhum benefício, que não pode me dar, mas que mesmo assim eu amo e viverei e sacrificarei minha vida por ele. Não porque o mundo me dá condições para compreender, mas porque Deus, na sua infinita misericórdia, através da graça, me faz amar aquele que Ele ama. Eu não compreendo este amor, mas passo a amar, não porque sou capaz, mas porque Deus está amando através de mim. E assim eu posso fazer aquilo que humanamente o mundo despreza. Por isso São Francisco de Assis beijava as feridas, amava os leprosos, cuidava dos que estavam à margem, porque ele tinha o amor do próprio Deus dentro dele. E ele amava como Deus. Humanamente era um louco, hoje exaltado nos altares. Hoje muitos vão até ele pedir graças, mas naquela época, onde ele se doava, ele era tido como louco, ele era desprezado pelo mundo, ele era humilhado. E nós não podemos permitir que a humilhação do mundo nos afaste do nosso mover para Deus. Porque é justamente quando o mundo nos despreza que Deus nos dá força para continuar. Aqui ele fala o seguinte: haveis de considerá-lo como vosso bom Pai, a quem procurareis agradar constantemente, e por desgraça chegardes a ofendê-lo, humilhar-vos-ei imediatamente em sua presença, e lhe pedireis humildemente perdão, mas lhe estendereis a mão com simplicidade, e levantar-vos-eis amorosamente, sem perturbação, sem inquietação, e continuareis a caminhar em sua presença sem desânimo. 4. A Santíssima Virgem vos encherá de grande confiança em Deus e nela. Primeiro, porque não será mais por vós mesmos que vos aproximeis de Deus, mas sempre por esta boa mãe. Quando você entrar na igreja, naturalmente seu olhar vai buscar uma imagem de Nossa Senhora e você falará: mãe, me apresente a teu filho. Mãe, estou aqui, me leve até Deus, me traga Deus para mim. E aí você naturalmente não estará mais só. Em nenhum momento você chegará a Deus sem que antes esteja a mãe dele te levando. Segundo, porque tendo-lhe dado todos os méritos e satisfações, para que tudo disponha à vontade, por sua parte vos comunicará suas virtudes e revertirá de seus merecimentos, de modo que podereis dizer a Deus com toda a confiança: eis aqui Maria, vossa serva, faça-se em mim segundo vossa palavra. Porque, terceiro, havendo-vos consagrado a ela totalmente, em corpo e alma, ela que é generosa com os generosos, há de dar-vos a vós em troca de todo maravilhoso e verdadeiro. De todo maravilhoso, mas verdadeiro, de sorte que podereis dizer-lhe afoitamente: eu sou vosso, ó Santíssima Virgem, salvai-me. Ou, como já disse o discípulo amado: eu vos considero, ó Mãe Santíssima, como todo o meu tesouro. Que lindo. Quinto, a alma da Santíssima Virgem se vos comunicará para glorificar o Senhor. Seu espírito substituirá o vosso para se regozijar em Deus, uma vez que sejais fiel às práticas dessa devoção. Quando virá o tempo feliz em que Maria será estabelecida Senhora e soberana de todos os corações, para submetê-los inteiramente ao império de seu grande e único Jesus? Quando será que as almas hão de respirar tanto Maria como os corpos respiram o ar? Então hão de suceder coisas maravilhosas neste pobre mundo. Quando chegará este tempo feliz e este século de Maria,
em que as almas, perdendo-se no abismo de seu interior, tornar-se-ão cópias vivas de Maria, para amarem e glorificarem a Jesus Cristo. Esse dia chegará, mas ele pode chegar primeiro no seu coração. O triunfo da Imaculada Conceição pode acontecer primeiro em você. Não precisa esperar pelos 3 dias de trevas, pelo dia... Não precisa preocupar, porque isso há de acontecer. Mas quem sabe isso não estará acontecendo no seu interior. O importante é que quando estes dias de trevas chegarem, você saiba clamar pela Santa Mãe de Deus, entendendo que a sua força está nela, que a sua alma é dela, que o seu corpo padece, mas que ela é quem te sustenta. E ela trará toda a força e toda a fé necessária para que você confie que nenhuma dificuldade é maior do que aquela que ela passou e que você será sustentada pela Mãe da Misericórdia e que Deus, que te ama imensamente, que te deseja com tanto ardor, há de te fazer sentir amado, fortalecido, iluminado. E esta luz será luz para os outros. Estejamos nós, humildemente entregues a esse colo maternal, fortalecidos por ela, possamos nos sentir capazes de voltar, mesmo com o joelho ralado, a correr. Gente do céu, bora saudá-la? Bora colocar a nossa mãe no altar do nosso coração? Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus. Novas o anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz e de Eva não me muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz, dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faz a nós descer, quem por nós nascido, quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também, e ao Consolador igualmente. Amém. Olhai, Mãe querida, por todos os seminaristas, principalmente da Diocese de Campinas, que eles possam receber as bênçãos dessa oração, fortalecidos pelo vosso manto, estejam aptos a mover-se pelo Espírito Santo e não por eles próprios. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Não tenhais medo. Não tenhais medo. Eu vou encontrar essa passagem aqui, ó. Não deveis ficar lembrando as coisas de outrora, nem é preciso ter saudades das coisas do passado. Eis que estou fazendo coisas novas. Estão surgindo agora e vós não percebeis? Sim, no deserto eu abro um caminho, rasgo rios na terra seca. Glorificam-me os animais selvagens e chacais e avestruzes, por eu ter feito brotar água no deserto, rios na terra seca, para dar de beber ao meu povo, o meu escolhido. O povo que formei para mim vai recitar então o meu louvor. E aí ele fala o seguinte: não tenhais medo, não tenha medo, porque eu sou o teu Deus. Eu colocarei tudo no seu tempo. Não tenhais medo. Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau. Até amanhã, se Deus quiser.